Então, boa noite a todas, de novo. Vou dar início a esse webinar. Nós do Edub pensamos que seria uma ótima oportunidade de poder conversar mais com vocês e trazer um pouco de como as evidências científicas podem ajudar no dia a dia da sala de aula de uma forma mais efetiva, justamente em comemoração ao dia 8, né, que é o Dia Internacional ou Dia Mundial da Alfabetização. Então, aos poucos, eu vou trazendo mais pessoas que vão entrando, né, na live. Temos agora já uma audiência aqui com 11 pessoas, mas vão ingressando mais pessoas e aí eu vou parando um pouquinho só para ver se eu não deixei ninguém de fora. Eu preparei cerca de 1 hora de conversa, mas a gente pode estender um pouquinho. Eu sei que é domingo, não quero tomar todo o tempo de vocês, mas quero agradecer imensamente porque não é fácil participar de uma live às 8 horas da noite do domingo. É praticamente uma competição desleal com o Fantástico, com o planejamento da semana, com o Silvio Santos não tem mais, infelizmente, mas aí tem outras coisas. Enfim, eu. Oi, Gabriela. Achei que ela ia falar. Então, assim, eu vou fazer a minha apresentação para vocês, e aí vocês fiquem à vontade para que a gente possa interagir, principalmente mais ao final. Eu sempre gosto de ir conversando, de ir trocando, e de perguntando coisas, mas vamos ver como essa dinâmica vai acontecer hoje, tudo bem? Ah, eu vou compartilhar os meus slides com vocês. Acho que vocês já estão vendo agora. Certo, certo. Bom, então, o título dessa apresentação é Como Melhorar a Alfabetização na Escola com Base em Evidências. É um título bastante auspicioso, eu espero que eu possa trazer para vocês algumas luzes. Eu vou tentar fazer essa apresentação integrando os conhecimentos científicos com soluções educacionais que são pautadas por evidências. A ideia principal dessa apresentação é fazer com que vocês possam entender como nós correlacionamos ou como nós relacionamos aquilo que é produzido na área científica com as práticas que acontecem em sala de aula. Então, isso envolve muitos tipos de conhecimentos diferentes. Envolvem conhecimentos tanto dos cientistas e especialistas, como também dos professores, dos designers gráficos, envolve os revisores, envolve uma série de profissionais que vão interagindo e contribuindo com as suas expertises para que vocês consigam ver como que essas soluções efetivamente vão impactar no dia a dia da sala de aula. É bem importante essa reflexão, porque muitas das vezes o que a gente faz é pensar apenas no pedagógico, no que é o curricular. Mas existem formas diferentes de se apresentar os conteúdos, existem estratégias diferentes, existem critérios que nós utilizamos que são diferentes daqueles que normalmente um professor ou uma professora, infelizmente, adotam no dia a dia. Eu vou contar isso para vocês um pouco a partir dessas experiências todas que tenho desenvolvido nos últimos anos, para que vocês possam entender um pouquinho mais. Para quem não me conhece, eu sou o professor Renan Sargiani, sou especialista nessa área de alfabetização, tenho trabalhado nisso há muitos anos. Sou o fundador e o presidente do Instituto de Educação Baseada em Evidências. Desde a minha formação inicial em psicologia, eu tenho trabalhado sempre com a interface entre psicologia e educação, fiz meu doutorado, meu mestrado, meus pós-doutorados, todos estudando a questão de metodologia de alfabetização e estudando como as crianças aprendem a ler e escrever, como nós podemos melhorar o ensino, tá? Então, como combinei inicialmente com vocês, vão colocando suas perguntas, formulando suas ideias aí, para que a gente possa fazer boas trocas ao final dessa apresentação. Eu quero resgatar com vocês, inicialmente, a importância da alfabetização, e eu tenho certeza que todo mundo que está aqui hoje, no Dia Internacional da Alfabetização, certamente valoriza e reconhece o como a alfabetização é um direito humano essencial e deveria ser garantida nos primeiros anos do ensino fundamental. Veja, eu fico muito feliz e agradecido pela presença de todos vocês, porque de fato nós precisamos de pessoas que sejam dedicadas à causa da alfabetização. Nós não podemos ter só pessoas que falam sobre alfabetização de modo geral, mas que, na verdade, não se preocupam com a questão em si. Se preocupam, na verdade, com questões paralelas, questões que não são as que a gente vai discutir aqui hoje.
nós vamos discutir as questões que envolvem a vida dessas crianças que, na verdade, vão se desenvolver, vão ser adolescentes, vão ser adultos, vão ser trabalhadores, pais, mães das futuras gerações. E, portanto, a alfabetização vai impactar não só a vida individual, mas também a vida da sociedade como um todo. Então, quando a gente tem uma dificuldade acentuada de alfabetização, isso vai impactar nossa vida de diferentes maneiras, inclusive com as questões de subempregos, a questão de dificuldade de socialmente, a mobilidade social fica impactada. Então, de fato, existem várias e várias, digamos que, complicações em decorrência de não aprender a ler e escrever. E, infelizmente, esse é um problema histórico no Brasil. E como a gente sabe, todo mundo fala que vai ajudar, todo mundo quer ajudar a alfabetização, todo mundo acha que sabe, mas a gente vê que nem sempre esse comprometimento existe de verdade. Na verdade, as pessoas se engajam inicialmente e depois não acompanham os resultados efetivamente. Vejam, eu vou contar para vocês um pouco sobre experiências mais amplas, sobre como a alfabetização tem impactado em nível nacional e até mesmo internacional, como os índices nacionais e internacionais não são tão positivos assim, mas também quero refletir sobre o dia a dia lá na sala de aula, quero refletir sobre o que acontece nas escolas, tá? E por isso que eu realmente valorizo muito vocês que estão aqui hoje, porque de fato estão pensando em como vocês podem melhorar, seja lá na sala de aula, seja nas políticas mais amplas. Todas são importantes, né? E aí, o que que nós vamos ter então como alfabetização? O que acontece é que muitas das vezes as pessoas acham que aprender a ler e escrever é algo simples, fácil, porque a gente aprende logo no começo e a gente aprende por volta dos 6, 7, 8 anos, e muitos de nós até esquecemos do quão foi difícil aprender essa habilidade. Então, muitas vezes, vocês que já são adultos olham para esse texto e, na verdade, vocês não conseguem fazer o contrário. O difícil aqui é deixar de ler, né? Se eu falasse para vocês assim, não leia o que está aqui, não leia esse slide, é muito mais difícil do que ler esse slide, né? Mas, para que vocês chegassem nessa leitura tão automatizada, existiu toda uma série de fatores que foram mudanças linguísticas, cognitivas, e até mesmo cerebrais, que possibilitaram que vocês conseguissem, de fato, ter essa habilidade. E isso tudo graças a uma trajetória escolar que com as suas máximas dificuldades e as individuais dificuldades que a gente pode visualizar aqui, cada um de vocês tem uma trajetória escolar diferente, num tempo diferente, num lugar diferente, todos vocês conseguiram sanar essa dificuldade e conseguiram aprender a ler e escrever. Mas isso não é o que acontece com a maioria dos brasileiros. Então, historicamente, nós vimos, por exemplo, que o Brasil era um dos países com maiores índices de analfabetismo no começo do século XX. E isso estava muito relacionado com o não acesso às escolas. Então, era muito difícil você ter alguém que acedia à escola. As escolas não eram para todos. Com os movimentos começados lá na década de 20, movimentos de escola nova, que era como eram chamados os escola novistas, buscou-se fazer a universalização do acesso à escola, o que só foi conquistado, na verdade, nos anos 90 do século passado. Então, a partir de 96 é que nós temos, de fato, o acesso à escola para todos. Ou seja, havia vaga para todos. Mas nesse momento histórico, qual que era o grande desafio? Era garantir também que essas pessoas tivessem aprendizagem. Nessa época, o que era considerado como qualidade na escolarização ou na escola era você aceder à escola, era ter uma vaga. Como nós vamos ver, hoje isso já não ocorre mais. Não adianta simplesmente você entrar na escola, você tem que ter permanência e aprendizagem. Ou seja, entrou, tudo bem, mas você vai aprender de fato? Você vai permanecer nessa escola? Esses critérios passam a ser muito discutidos hoje em dia, e o que a gente tem visto é as crianças ficam nas escolas nos primeiros anos, mas têm muitas dificuldades por N razões e vão acumulando essas dificuldades do primeiro para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto ano, e aí elas evadem no sexto ano, evadem no primeiro ano do ensino médio. Ou seja, elas têm trajetórias interrompidas. Essas trajetórias interrompidas são, na verdade, trajetórias interrompidas na vida de cada indivíduo, mas afetam uma série de outros indivíduos, né?
Então, a gente vê casos até de violência por dificuldades de aprendizagem contínuas por exemplo, casos de bullying. Então, a pessoa vai tendo uma série de dificuldades, vai sendo motivo de chacota na escola, e aí acaba crescendo com mais índices de violência do que seria, na verdade, digamos que tolerável, sendo que eu não considero tolerável nenhum tipo de ato de violência, né? Enfim, o ponto aqui, gente, é que vocês já podem ter percebido que é muito importante, de fato, vocês estarem aqui num domingo, às 8 horas da noite, refletindo sobre alfabetização. Porque, de fato, nós precisamos mudar essa realidade. E a gente vai mudar essa realidade de algumas maneiras possíveis. Eu quero contar para vocês que a situação no nosso país como um todo não é boa, já não era boa historicamente, como eu disse para vocês, ficou mais difícil na pandemia, e agora que nós achamos, às vezes, que as coisas estão um pouquinho melhor, elas não estão tão melhores assim. Veja que lá no Saeb de 2019, a gente tinha quase 40% das crianças que não eram alfabetizadas no segundo ano do ensino fundamental. Agora, ou nos resultados mais recentes, nós temos 56% das crianças alfabetizadas. 56% significa a metade. Significa, na verdade, que nós alfabetizamos metade dos nossos alunos em nível nacional. Esses números são ainda mais assustadores quando vocês pegam os extratos por cidade ou por estado. No Nordeste, a região que mais tem dificuldades, por exemplo, vocês vão ver aqui que 55,3% dos alunos com 15 anos ou mais não sabem ler e escrever. Aqui eu já não estou nem falando das crianças de segundo ano, estou falando de adolescentes que muito provavelmente estariam fazendo PISA, mas que não conseguem ler e escrever com proficiência. E aí as coisas vão apertando, os problemas vão sendo cada vez maiores, e a gente vai ter que olhar o que é que cada estado, cada município, cada escola tem feito. Onde é que a gente está errando? Por que é que a gente não consegue, além de colocar as crianças na escola, ensiná-las a ler e escrever? Historicamente, eu preciso contar para vocês que várias interpretações foram dadas. Nós temos pessoas que argumentam que o problema não é do professor. O professor, ele está lá, ele alfabetiza 50%, ele está alfabetizando. O problema são os outros 50%. Será que esse problema é da família? É possível. Esse problema pode ser da família, esse problema pode ser da criança. Então, normalmente e infelizmente, desde os anos 80, nós temos visto que a culpabilização pelas dificuldades de aprendizagem recaem justamente nos próprios aprendizes. Seja porque suas famílias não têm condições, seja porque eles mesmos não têm condições, têm dificuldades biológicas, neurológicas, e aí uma sorte de diferentes questões que, na verdade, vão sempre jogar a culpa naquele que é a parte mais fraca e é a parte que justamente precisa mais. E aí vocês vão acompanhando e vão verificando que os dados vão mostrando coisas assim. Então, são as crianças mais pobres que têm mais dificuldade, são as crianças com famílias menos estruturadas, com menos anos de escolarização, e isso tudo vai jogando de fato a culpa nas crianças, e a gente vai vendo o que se chama de a reprodução do fracasso escolar. Então, tudo isso é para dizer para vocês que não é dessa visão que eu compartilho, e eu tenho certeza que nenhum de vocês aqui também quer que a gente simplesmente busque a solução mais frágil ou mais rápida, e ao mesmo tempo aquela que culpabiliza os nossos alunos, que aprendem sim uma série de coisas. Essas crianças, elas aprendem a cuidar dos irmãos, elas aprendem a cuidar da casa, elas vão sozinhas para as escolas, elas sabem uma série de coisas, e por que não aprendem a ler e escrever? Onde é que a gente está falhando, né? Então, nesse momento, o que nós vamos pensar aqui é sobre como nós podemos mudar esses índices a partir não da culpabilização dos alunos, mas pensando em questões macroestruturais que possam estar impactando também. Lembrando que se 56% aprendem, ou melhor, 45% aprendem, 56% não estão aprendendo, o que a gente tem aqui, na verdade, não são só números, são crianças. E a cada ano que passa, essas crianças continuam sem aprender. Então não adianta, como o governo federal faz, por exemplo, de esperar que até o ano de 2030 a gente alfabetize 100% das crianças. Nós precisamos alfabetizar hoje. O tempo do João, da Maria, do José é hoje, não é daqui 5 anos, não é daqui 6 anos.
Então, temos essa urgência e precisamos lutar para que a gente garanta essa aprendizagem hoje. Bom, nós temos exemplos de lugares que funcionam? Nós temos exemplos de lugares que funcionam fora do país, né, Renan? Lá na Inglaterra, nos Estados Unidos. Não, a gente tem aqui mesmo no Brasil. Se vocês forem olhar, um dos exemplos mais claros que a mídia fala o tempo todo, que as ONGs que defendem a educação vão falar, eles vão falar do estado do Ceará e vão falar dos resultados do próprio município de Sobral, que é uma das referências nacionais em alfabetização. Vocês vão perceber que, por mais que eles tenham sido afetados durante a pandemia, a recuperação deles foi mais rápida. Aí tem uma coisa importante para que vocês lembrem é o que a gente chama de regresso à média. Sempre que você tem, por exemplo, uma oscilação de peso, você perde um peso 2, 3 quilos no final de semana. Aí você volta a tendência a recuperar ao seu peso normal. O mesmo ocorre do contrário. Vamos supor que você engorde 2, 3 quilos no final de semana. A tendência nos próximos dias é você recuperar o seu peso médio. O que isso significa? Significa que quando a gente tem oscilações muito bruscas, como, por exemplo, a pandemia, as escolas fecharam, ninguém podia ensinar. Ensinavam via online, nem todo mundo acessava os conteúdos, nem todo mundo sabia como ensinar. Ou seja, a alfabetização foi lá embaixo. Agora, o que que acontece? A alfabetização vai retornar, pelo menos, aos índices pré-pandêmicos. Isso não precisa nem de muitas aulas de estatística para poder entender. Porque, na verdade, é simplesmente, pensem, os professores sabiam como alfabetizar. O que aconteceu durante a pandemia não é que eles esqueceram, é simplesmente que eles não tinham mais as condições dadas. Então, agora voltaram ao normal. E o normal não é bom. O normal está atrasado. Apesar de bons exemplos, como no Ceará e em Sobral, que continuam sendo estados muito. O estado de Ceará e o município de Sobral continuam sendo pobres, tendo muita diversidade socioeconômica, mas conseguem alfabetizar porque fazem diferentes usos das evidências científicas para beneficiar as crianças. Em políticas que são duradouras, políticas que permanecem apesar da troca de políticos, efetivamente, da troca dos candidatos. A gente está vivenciando agora, por exemplo, as eleições municipais. Muitas pessoas estão falando até sobre alfabetização. Quantas pessoas, de fato, vão analisar o que tem sido feito em alfabetização e vão permanecer com as políticas que funcionam e melhorar aquelas que não funcionam? Basicamente, o que nós vamos ver é, na verdade, uma troca de tudo. Na verdade, a maior parte das pessoas vão simplesmente substituir as políticas vigentes, colocando seu próprio nome, seu próprio logo, sua própria identidade visual. Então, esse é um problema crônico no Brasil e que a gente precisa também superar. E eu acredito que as evidências nos ajudam a superar isso, se a gente puder observar de fato como é que elas impactam, né, no nosso dia a dia. Mas pensando um pouquinho na escola, eu queria trazer para vocês não a leitura, mas do número abrangente, dos números macrosociais, dos índices nacionais. Vamos pensar na escola do meu bairro, a escola que eu sou professor, a escola que minha mãe é professora, que minha tia é professora, a escola que eu cresci, e estudei lá, as escolas que estão no nosso alcance, a escola que eu sou o diretor, tanto faz. Pensem nas escolas reais. O que acontece nas escolas reais que impede essa alfabetização de ocorrer? Por mais que existam essas rotatividades e essas políticas todas no dia a dia que impactam de diferentes maneiras, o que acontece nas nossas salas de aulas? Bom, a gente observa com dados da experiência e também das pesquisas e da observação que as escolas têm muitas dificuldades e que as crianças elas têm dificuldades em leitura e em escrita em níveis assim muitas vezes bastante alarmantes. Mas um ponto que eu quero chamar a atenção para vocês é que as maiores desigualdades educacionais que nós observamos, elas não são entre estados e municípios. Elas não são entre países, elas são dentro da própria escola. Muitas vezes o que nós observamos são diferenças significativas entre os alunos e as turmas e as professoras dentro de uma mesma escola. Uma professora que alfabetiza com muita experiência, com muita técnica, com muitos recursos, uma professora comprometida, que não falta, que tem anos de experiência, versus uma professora
que não tem muita afinidade com a alfabetização, que queria estar, por exemplo, no quinto ano, queria estar na educação infantil, queria estar em outro momento, e foi simplesmente designada para o primeiro ano e para o segundo ano e teve que trabalhar com alfabetização. Uma professora que, por exemplo, tem um histórico de muitas faltas, é claro, a gente sabe que o nosso sistema, de modo geral, faz com que as professoras adoeçam, faz com que elas tenham que, de fato, tirar suas licenças médicas, mas algumas vezes a gente sabe também que tem pessoas que fazem isso com uma certa frequência que não é justificável do ponto de vista da saúde, né? Então, assim, o que vocês vão observando no dia a dia são as escolas mais comprometidas ou menos comprometidas com a questão da alfabetização. Às vezes a gente vai para algumas escolas que eles têm lá os livros do Programa Nacional do Livro Didático, lindos, muito bonitinhos, super bem cuidados, nunca foram abertos. Ficam na biblioteca e a gente não sabe o porquê que eles não estão na mão das crianças. Ah, as crianças estragam, as crianças rabiscam, as crianças fazem aviãozinho de papel, fazem bolinha de papel. Ué, mas o livro não é para ser consumível? Não está dizendo que ele é consumível? Se faz aviãozinho de papel é porque não está aprendendo de fato. Quando as crianças não têm oportunidades de aprendizagem, quando o conhecimento está muito além do que elas são capazes de fazer com autonomia, ou está muito aquém do que elas são capazes de fazer com autonomia, o que nós observamos é comportamentos que, ou são os comportamentos desviantes. Então, a criança não consegue ler ainda, o texto é muito grande, ele assusta a criança. O que que a criança faz? Ela vai procurar outra coisa para fazer, vai falar com o amiguinho do lado, vai levantar, vai pedir para ir no banheiro. Então, se as instruções forem adequadas, as chances de que o ensino seja mais efetivo são maiores. Então, essas desigualdades todas que eu menciono para vocês, elas começam desde muito cedo. Aos 4 anos, por exemplo, as crianças chegam na educação infantil obrigatória e a gente já percebe que algumas falam muito bem, outras têm dificuldades de falar, têm um vocabulário limitado, têm autonomia limitada. Tem crianças que precisam de muito suporte aos 4 anos, aos 5 anos. E tem crianças com mais independência. Isso sim vem também dessa criação, vem da educação familiar, e isso também é importante. Mas a escola tem que ser efetiva para todo mundo. A escola não pode escolher se ela vai ensinar uma pessoa ou vai ensinar a outra. A escola tem que promover práticas efetivas, inclusivas para todos. Isso significa que, independentemente do contexto social que aquela criança esteja inserida, a escola tem que fazer a diferença. A escola tem que se preparar para, de fato, alfabetizar com sucesso aquelas crianças. Então, aqui a gente já começa a ver o que a ciência tem nos mostrado. Existem desigualdades? Existem questões individuais? Existem. Mas se a escola for bem preparada, com professores bem preparados, com qualidade técnica e com responsabilidade e responsividade, a gente vai observar um progresso na alfabetização. Alfabetizar é um compromisso de todos, educar é um compromisso de todos, né? E a gente, às vezes, precisa resgatar isso dentro das nossas escolas. É preciso criar uma cultura de ensino, de aprendizagem, uma cultura que favoreça que todos compartilhem as informações. Não é, por exemplo, a professora da sala um faz a atividade dela ou baixa da internet a atividade dela e não compartilha com ninguém. Se ela tem tão bons resultados, ela deveria ser uma fonte de inspiração e uma fonte ali de trocas com as outras. Ela poderia ajudar as outras a também entender o que ela está fazendo. Então, isso faz a diferença e um bom gestor pode promover isso também. Um bom gestor pode reconhecer esses diferentes saberes e promover as trocas entre as professoras, que vão ser sempre muito salutares. A falta de formação continuada para as professoras é muito importante também. Primeira coisa é que a formação inicial dos professores tem sido precarizada demais. Se vocês têm acompanhado os noticiários, vocês devem ter visto que muitas vezes os alunos com mais dificuldades no Enem são os alunos que escolhem as carreiras de licenciaturas. E isso não significa que eles sejam alunos ruins, mas significa que eles acreditam que a profissão de professor é mais simples, mais fácil do que outras carreiras que têm uma pontuação maior. E, por outro lado, não significa que entrar na faculdade garanta que você vai sair da faculdade e nem tampouco aprender. Lembra que eu falei? Tem que ter acesso, tem que ter permanência e tem que ter aprendizagem.
muitos desistem e as carreiras de curso, as carreiras de formação de professores são as que têm maior número de desistentes. Entra um número de 100 e sai um número de 15, 20. Então, a gente tem uma alta desistência desses cursos. Cursos muitas vezes sucateados, com poucos recursos, com aulas remotas, aulas como, por exemplo, alfabetização ou aprendizagem da leitura e da escrita, muitas vezes são disciplinas de 40, no máximo 80 horas nos cursos de graduação em pedagogia. Como é que um professor pode passar a maior parte do tempo dele, dos 2 primeiros anos do ensino fundamental, e além da educação infantil, trabalhando com o preparo para a alfabetização, se ele teve apenas 2 ou 1 módulo durante os 3 ou 4 anos de faculdade? Então a gente precisa repensar nisso também. E é claro que nós temos professores que não fazem capacitações muito efetivas, porque além de você ter a dificuldade de uma formação inicial que é muito fragilizada, muitos buscam especializações que são igualmente ruins ou frágeis. Muitas das especializações são desatualizadas, com textos dos anos 80, 70, textos que não ajudam de fato a mudar a alfabetização. Teorias e não. Uma teoria sem prática não é uma boa teoria, e uma prática sem teoria tampouco é uma boa prática. Mas o que nós vemos é uma desconexão completa, com, por exemplo, conhecimentos super atuais. Como é que um professor pode continuar trabalhando sem entender os processos de aprendizagem envolvidos no cérebro? Hoje nós temos muito conhecimento neurocientífico para dizer o que funciona, o que não funciona, coisas que são fundamentais e que poderiam, de fato, fazer com que a gente tivesse um progresso maior na qualidade da alfabetização em geral e, mais especificamente, na qualidade da aprendizagem da leitura e da escrita, ou melhor, do ensino. Bom, então, fazer com que as formações sejam mais rigorosas e fundamentadas em evidência seria um pressuposto básico, mas não é isso que a gente tem visto. Como eu disse para vocês, proliferam-se muitas especializações que são feitas em 6 meses, em 1 ano, e às vezes com vários títulos. Você escolhe, eu quero ser especialista em alfabetização, educação infantil e culinária. Você consegue, você procura no Google o que você acha. Então, tem várias dessas formações muito ruins, né? Mas muitas delas também com informações erradas, imprecisas e descontextualizadas. Outra coisa que é um fator muito importante que tem afetado as nossas escolas são os materiais e os métodos desatualizados, e que, na verdade, chegam aos professores como soluções mágicas, como se fossem a única coisa que vai salvar o professor de ter uma dificuldade no processo de alfabetização de seus alunos. Esses livros e esses métodos, eles podem ser pautados por vários recursos, às vezes até chegam ao ponto de dizer, não tem que ter método nenhum. Cada criança aprende do seu próprio jeito, cada criança aprende do seu próprio ritmo. Mas não é porque as crianças tenham suas características individuais e que devem ser, sim, respeitadas, que nós devemos nos esquecer que somos professores. No contexto de uma escola, nós devemos pensar em como garantir que todos aprendam, né? Então, eu não vou simplesmente fazer com que esses alunos façam práticas aleatórias na minha sala de aula e que eles tenham, na verdade, a chance jogada ao acaso. Então, vai aprender porque um aluno gostou de tal coisa, outro aluno gostou de outra coisa. Não é assim que funciona. A gente precisa ter técnicas. Se eu vou ao médico, o médico sabe qual é. Ele primeiro faz um diagnóstico, ele identifica o que eu tenho, ele identifica quais são as possibilidades de medicação. Se eu, por exemplo, tenho sim uma questão particular, então, sei lá, eu tenho alergia à dipirona, ele não vai me dar um remédio como a dipirona ou que contém esse fármaco. Ele vai escolher uma outra opção. Ele dispõe de outros recursos. Então, um bom professor não é aquele que domina só um único método, mas é um professor que entende, na verdade, como funciona o processo de alfabetização e entende o que é necessário para garantir que uma criança aprenda a ler e escrever. Nesse sentido, o que ele vai dominar são um conjunto de estratégias que ele vai poder modificar de acordo com as necessidades. Então, por exemplo, as pessoas têm uma certa ojeriza quando se fala do método fônico. Mas, na verdade, não existe um método fônico apenas, existem vários métodos fônicos. Todos eles derivam de uma perspectiva teórica, de uma abordagem que se diz fônica.
E fônico nada mais é do que o ensino das relações entre letras e sons, entre grafemas e fonemas. O que isso significa? Significa que para aprender a ler e escrever num sistema alfabético, como é o caso do português, nós precisamos aprender que as letras representam sons. E isso é uma coisa básica. Não tem como você olhar para esses materiais que eu estou apresentando aqui de forma escrita e tentar decifrar de outro jeito. Não é porque eu quero que esteja escrito uma outra coisa que vai estar escrito uma outra coisa. Aqui vai estar escrito exatamente o que cada letra dessa significa em termos fonológicos, em termos de som, e quando eu extraio esses sons, eu vou reconhecer as palavras que fazem parte do meu repertório, do meu vocabulário, e que, portanto, eu vou compreender. Então, existe um código a ser aprendido quando a gente quando a gente está trabalhando na alfabetização. E aí, o que vai acontecer é que, independentemente do método em que você vai alfabetizar uma criança, inclusive os que dizem-se construtivistas ou psicogenéticos, a criança vai sim ter que aprender as relações entre letras e sons. O que vai acontecer é que você pode fazer isso por meio de uma instrução sistemática, estruturada, do mais simples para o mais completo, ou complexo, que facilite com que a maior parte das crianças aprendam, ou você vai escolher ensinar por meio de um texto complexo, que tem um vocabulário rico, que também é importante, mas que vai deixar as crianças, na verdade, passarem os olhos por aquelas palavras e criarem hipóteses sobre como funciona a escrita. Vai funcionar? Talvez funcione para algumas crianças que tiveram um ambiente familiar, uma escolarização precoce que ajudou elas a terem mais recursos. Talvez aprendam porque existe uma questão que nós chamamos tecnicamente de corpo docente oculto, que é um amiguinho, é uma professora, é a tia, é um irmão mais velho que vai ajudar a criança a entender como as letras representam sons. Mas não vai funcionar para a maioria das crianças. A gente precisa sempre pensar aqui em termos de como a gente garante a alfabetização de todos. E para garantir a alfabetização de todos, escolhemos primeiro as técnicas que funcionam para a maioria e adaptamos as técnicas para aqueles que ainda precisam de um engajamento, precisam estar incluídos também. Nós não fazemos o contrário, fazemos uma técnica para cada um. Seria surreal e seria, na verdade, contraproducente. Então, isso tudo precisa ser também colocado aqui para que vocês possam refletir. Outro ponto importante é que não adianta a professora só entrar na internet e procurar atividadezinha de alfabetização para o dia do folclore. Baixa uma folhinha isolada e ela vai começar a trabalhar aquela folhinha isolada porque o tema é o importante. Não é o tema que é importante só. O tema pode ser importante, mas quais são as palavras usadas ali? Como isso se alinha no meu currículo? Quais são os objetivos de aprendizagem que eu quero ou não trabalhar? Às vezes existe uma coisa que, além do exemplo, é o contra-exemplo. Imagine que eu estou trabalhando com as crianças apenas as vogais abertas. Eu estou trabalhando com elas, ou desculpe, as vogais orais. Estou trabalhando com elas as vogais orais. De repente, eu pego um texto que é um texto super legal, sei lá, aquela parlenda Hoje é Domingo, Pé de Cachimbo, que tem um monte de complexidades ali para trabalhar na escrita. Tem as vogais nasais, tem os dígrafos. Se eu começo a introduzir isso, eu estou apresentando para as crianças contra-exemplos. Porque naquele momento em que eu quero que elas aprendam a relação biunívoca entre um grafema e um fonema, eu estou introduzindo novos. Eu estou introduzindo opções que são completamente diferentes daquelas que eu estou querendo formalizar e consolidar. Então, existem momentos importantes. Por isso, as professoras também precisam ter esse entendimento. Não é só escolher o método porque eu achei que a capa é bonita. Acreditem ou não, mas as pesquisas mostram que as professoras escolhem livros de alfabetização porque as letras estão em caixa alta. Veja, esse não é o critério. Estar em caixa alta porque facilita a criança desenhar a forma da letra. Eu não quero só que a criança desenhe a forma da letra, eu quero que ela reconheça, na verdade, o valor fonológico daquela letra. Toda letra tem um nome, tem um ou mais sons, tem uma posição na ordem alfabética, tem uma, ou melhor, tem várias formas possíveis. Tem a forma maiúscula, a forma minúscula, tem a forma de cursiva, que é a letra de mão, tem a forma de imprensa, tem várias formas possíveis, como as fontes. Então, eu preciso trabalhar tudo isso com as crianças. E um outro ponto importante aqui, que nós vemos como muito delicado dentro da área de alfabetização nas escolas, é o monitoramento ineficiente.
muitas vezes há um entendimento por parte dos gestores e dos professores de que a avaliação ela é quase que um instrumento de punição. Tanto é que, se eu falar com vocês, muitos de vocês ainda talvez tenham uma ansiedade quando vão fazer algum tipo de avaliação ou teste. Quase como se aquilo fosse uma prova de que vocês são ou não capazes de realizar uma determinada ação, ou de exibir um determinado conhecimento, uma determinada habilidade. Mas, na verdade, a avaliação ela faz parte do processo educacional. Ela é uma questão fundamental. A própria metacognição que nós falamos tanto hoje em dia requer o planejamento, a escolha de estratégias e a avaliação de que elas estão sendo efetivas ou não, para que a gente faça o ajuste. Então, a avaliação ela é justamente esse instrumento que permite o professor monitorar se aquela aprendizagem está ocorrendo, como ela está ocorrendo. Será que a atividade que eu estou passando está funcionando com os meus alunos? Será que os meus alunos não estão gostando daquela atividade ou não estão compreendendo? Será que eu posso mudar a instrução que eu vou fazer para que os alunos tenham maior eficácia na aprendizagem? Eu, enquanto professor, estou aqui falando com vocês e eu vou observando o rostinho de quem está com a câmera ligada, e que eu agradeço muito, porque me ajuda a monitorar que vocês estão compreendendo, que vocês estão com a clareza do que eu estou falando, ou se vocês estão com dúvidas, eu posso me parafrasear, eu posso mudar a minha explicação, eu posso alterar a minha estratégia. Então, assim, não tem como pensar em fazer um ensino efetivo baseado em evidências se vocês não coletam evidências, se vocês não trabalham com as evidências que são produzidas na sala de aula. Se eu estou vendo que os alunos não estão aprendendo, que os alunos estão chorando, que os alunos estão abaixando a cabeça para não ler, que eles estão com dificuldades acentuadas, olha, mas a gente ligou a câmera, muito obrigado. O que que acontece? Nós vamos ficar, na verdade, à mercê de um programa que vai estar engessado. E não é isso que nós queremos. Nós não queremos engessar o ensino. Nós queremos que as crianças tenham oportunidades equitativas, ou seja, cada um vai ter aquilo que precisa de uma forma mais eficaz para que eles tenham sucesso na aprendizagem. Leitura e escrita é divertidíssimo e pode ser ainda mais divertido, lúdico, pode ser muito importante porque te dá um poder especial. Quando você sabe ler e escrever, você consegue se comunicar com outras pessoas por meio de mensagens, pessoas que moram muito longe, pessoas que até morreram. Então, a gente consegue acessar uma série de informações e a gente pode criar os nossos conhecimentos. Eu posso escrever uma mensagem para mim que depois de um mês, um ano, 10 anos, eu vou poder retomar com qualidade. Então, quando as crianças entendem essas funções sociais da escrita e da leitura, elas entendem que aquilo ali dá um superpoder para elas, né? E aí nós vamos pensar justamente em como as ciências ou como as evidências produzidas pelas ciências podem ajudar a resolver esses desafios. Bom, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é: nós estamos olhando para a ciência cognitiva da leitura. Por que nós estamos olhando para a ciência cognitiva da leitura? Porque os pesquisadores que estudam há mais de 100 anos a alfabetização ou a aprendizagem da leitura e da escrita em diferentes contextos, em diferentes idiomas, em diferentes países, essas pessoas todas, elas, na verdade, foram se juntando e, a partir dos seus próprios pontos de vista, então, os linguistas, os pedagogos, os fonoaudiólogos, os psicólogos, os psicopedagogos, todos foram se juntando e criando estruturas de pesquisa, teorias, métodos, e esses todos se reuniram no que nós chamamos de ciência cognitiva da leitura nas últimas décadas, ou apenas de ciência da leitura. Alguns chamam também de ciência da leitura e da linguagem. Então, tem várias denominações, mas o importante é vocês entenderem que isso significa que existe um conhecimento acumulado de como as pessoas aprendem a ler e escrever em diferentes idiomas e como nós podemos otimizar, melhorar, aperfeiçoar as técnicas de ensino. Isso é bastante importante, isso explica o porquê nós estamos tomando esse caminho. Não é um autor, mas é um conjunto de pesquisadores que criaram em diferentes países metodologias que se configuram como um campo de estudos. Então, isso é muito importante de vocês entenderem aqui, porque o que a gente está falando não é de aprender o autor fulano, não é aprender o que o Renan falou. Na verdade, é de entender como funciona uma ciência inteira.
como quando a gente estuda psicologia, fonoaudiologia, pedagogia, a gente está estudando uma ciência. E essa ciência explica para a gente as melhores práticas, sim. Explica como funciona o sistema como funciona o cérebro durante a aprendizagem e como a gente pode otimizar esse ensino. Essa ciência nos mostra que a fônica, que é essa relação entre letra e som que eu falei para vocês, ela não é só essencial para aprender a ler e escrever em sistemas alfabéticos. Ela, na verdade, pode ser mais eficaz se nós adotarmos uma posição que é de ensino sistemático e explícito. 95% das crianças precisam de suporte para serem alfabetizadas. Olha só 5% não vão precisar de uma ajuda para serem alfabetizadas. São crianças que às vezes podem aprender a ler e escrever, mas não vão compreender. Por exemplo, alguns autistas têm uma hiperlexia, então aprendem a ler e escrever, mas não compreendem exatamente aquilo. Algumas crianças podem aprender por facilidade mesmo, por familiaridade, por questões como altas habilidades, mas a maior parte das crianças precisa de algum suporte, sendo que boa parte dessas crianças, mais da metade delas, vai precisar de um ensino explícito e estruturado e bastante fortificado para que elas possam aprender a ler e escrever com sucesso. E aí, quando a fônica é feita de modo explícito, ou seja, eu ensino explicitamente para as crianças qual a relação entre letras e sons, quais são. Aqui, por exemplo, essa professora está mostrando como é que se faz o som da letra S, o som do S, e apontando para o gesto fonoarticulatório. Isso torna ainda mais efetiva a aprendizagem. E a criança vai praticando ali com ela. Claro, Renan, ali ela só está sozinha. Mas como é que eu faço isso na sala de aula? Tem técnicas para isso. A gente pode organizar grupos, a gente pode pedir para as crianças formarem pares, a gente serve como modelo e daí ensina as crianças a fazerem isso observando a boca dos seus pares. A gente pode trabalhar com espelhinhos. A gente tem uma série de recursos para fazer isso. E eu quero mostrar os nossos recursos também, para que vocês entendam como a gente faz isso de maneiras diferentes. Outra coisa que nós sabemos é que quanto mais cedo nós fizermos intervenções de qualidade, melhor vai ser. Se as crianças passarem por uma educação infantil que de fato prepare para a alfabetização, que seja de qualidade, nós vamos diminuir as dificuldades que elas vão ter no primeiro, no segundo ano de alfabetização. As intervenções precoces ajudam a maior parte das crianças a garantirem essas habilidades básicas, que são chamadas de habilidades fundacionais ou fundamentais. Aí, por exemplo, consciência fonológica, vocabulário, saber o nome das letras, tudo isso vai ajudar efetivamente na aprendizagem da leitura e da escrita, tá? Nós também podemos ter formações continuadas dos professores e o desenvolvimento profissional deles. Tem que valorizar a formação dos professores. Nada acontece sem os professores. Não adianta, você pode ter um material super bonito, muito interessante, mas se os professores não trabalharem com ele ou não souberem trabalhar com eles, é a mesma coisa que a gente comprar um livro de receitas e nunca tentar cozinhar. Se eu tiver um livro de receitas muito maravilhoso na minha cozinha, mas eu nunca comprei os ingredientes, eu nunca abri, eu nunca fiz uma tentativa, como é que aquele material vai ser efetivo? Então, aqui tudo vai depender do envolvimento que os professores tenham, e esse envolvimento vai não só na direção do que é cognitivo, mas também no que é afetivo. Não adianta falar para uma professora que trabalha 20, 30 anos que ela alfabetiza de modo errado, porque não alfabetiza de modo errado. Na verdade, não é isso que a gente está falando aqui. Eu não estou dizendo que ninguém alfabetiza de modo errado. Eu estou dizendo que a gente pode alfabetizar de modo ainda mais eficiente. Ou seja, o que ela faz já está ajudando. Uma série de crianças aprenderam a ler com ela. Mas como a gente ajuda aquelas que não conseguiram aprender com ela? Como é que a gente vai além daquilo que ela já consegue fazer? É para isso que a gente está aqui com as evidências. Então, é para suplementar, não para suplantar o que elas estão fazendo, tá? E a gente pode usar ferramentas tecnológicas que ajudem a monitorar a aprendizagem e a ajustar o ensino de acordo com os dados que estão sendo coletados. Então, eu tenho que saber o que que eu estou mudando na escola e se aquilo está funcionando. Veja aí como é o problema se a gente muda as políticas com mudança de governo. Porque o que que acontece? A gente começa a desenhar num ano, no outro começa a implementar. Quando a gente vai colher as informações para ajustar, já, já mudou o governo, já mudou a política e se joga tudo fora. Então não dá para a gente simplesmente trocar de política com a mudança de governo. Não dá para trocar de práticas na escola
se a gente trocou só simplesmente a gestora. Trocou a coordenadora pedagógica, muda tudo. Não, a gente tem que manter aquilo que funciona. Por isso que eu defendi essa proposta, que vocês já devem ter visto, alguns que conhecem esse livro, que chama Alfabetização Baseada em Evidências. Tem outros autores bastante importantes, autores internacionais que têm trabalhado muito com a ciência da leitura. E essa proposição é a de que as evidências estão no nosso começo, elas ajudam a estruturar os currículos, que são normalmente melhores, são aqueles que são sequenciais, que são exigentes, que estão estruturados do mais simples para o mais complexo, as habilidades precursoras estão antes das habilidades que dependem delas. Então, bons currículos norteiam bons materiais. Os materiais não dão conta de tudo. Os materiais, eles, além da dimensão curricular, eles trabalham com as dimensões instrucionais. Ou seja, a gente precisa ver qual é a proposta pedagógica, como que aquilo se adequa aos tempos e aos espaços. Será que a proposta... Imagine um material que diz assim, na atividade 2, professor, você deve levar todas as crianças ao zoológico e depois levá-los à biblioteca da cidade. E se eu estou numa cidade que não tem biblioteca e não tem zoológico, o que que eu faço? Esse é só um dos exemplos, mas eu preciso de um material que seja abrangente e compreensivo na medida que ele possa reconhecer as diferentes características dos territórios. As proposições devem ser exequíveis. Nós temos que ter propostas aqui que considerem os tempos e os espaços. Considerem a possibilidade da professora trabalhar a alfabetização, sim, mas também outros elementos fundamentais. Competências socioemocionais, matemática, artes, movimento, a educação física. Então, tudo isso deve estar bem alinhado dentro da proposta. Do contrário, nós vamos ter crianças que sabem ler e não sabem mais fazer outras coisas. Então, na verdade, a formação deve promover o desenvolvimento integral das crianças. E é por isso que a gente está defendendo essas evidências que promovam um bom currículo. Com um bom currículo, eu vou saber exatamente o que vai acontecer em cada uma dessas etapas de escolarização e, portanto, vou ajustar o meu ensino também. Bom, com os materiais, eu preciso fazer também a formação dos professores. Essa formação vai ser pautada pelas evidências, pelo currículo e pelo próprio material. Não tem como simplesmente largar na mão das professoras um material e não dar uma formação adequada. Elas vão ler no material? Vão, mas não vão ter, na verdade, ali o conhecimento de como que de fato você pode aperfeiçoar aquela prática, expandir aquela prática. Isso depende das trocas que são efetuadas durante esses cursos de desenvolvimento profissional. Então, é por isso que a gente precisa do sistema funcionando como um todo. Até para que elas também entendam como fazer e como utilizar os resultados de avaliações internas e externas. Veja, muitas professoras fazem a sondagem, e a sondagem delas inclui palavras por campo semântico. Por campo semântico. Por exemplo, uma lista de palavras do que tem na festa junina, uma lista de palavras do que tem na feira ou no supermercado. Isso atrapalha, não ajuda na avaliação. Porque, na verdade, você vai ofertar para a criança uma série de palavras que têm características muito diferentes, e o seu critério para tentar equalizar é um critério de sílabas, o que também não vai ser muito produtivo. A gente tem uma série de pesquisas mostrando que isso só vai gerar o efeito de escrita silábica, que é um pseudo-efeito. Eu posso falar sobre isso em outro momento com vocês, mas vocês vão ver que, na verdade, as crianças escrevem assim porque lhes falta consciência fonêmica. Elas escrevem dessa maneira porque elas não entenderam as relações entre letras e sons. Se a gente ensina adequadamente, não passa por essa etapa, tá? Tem muitas pesquisas sendo produzidas no mundo todo. Aqui eu não vou entrar em detalhes delas, só estou mostrando para vocês. Tem pesquisas no Brasil, esse relatório que a gente ajudou a escrever, que é o Renab, vocês encontram na internet. Eu também posso mandar para vocês pela lista, quando vocês preencherem a lista de presença. E tudo isso tem mostrado para a gente que para aprender a ler e escrever, existem vários fatores importantes que devem ser considerados, como eu já mencionei, aqui é um resumo do que eu já falei para vocês. Tem fatores que são ambientais, como os livros que essas crianças vão receber. Se elas têm acesso a livros em casa, por exemplo, isso pode gerar muitas diferenças individuais, né? Uma criança que só vai ver o primeiro livro no primeiro ano não é a mesma coisa que uma criança que vai ter muitos livros desde que era um bebê, por exemplo, e que já vai saber o que a leitura é feita da esquerda para a direita, de cima para baixo,
que o livro tem um autor, tem uma proposta. Então, tudo isso a gente vai trabalhando com as crianças e são fatores ambientais. Os próprios professores e as escolas também são fatores. Por isso que eu disse para vocês, a maior desigualdade que a gente encontra é na própria escola. Na escola que às vezes faz a segregação e tem os alunos bons na turma A, os alunos médios na turma B e os alunos com dificuldades na turma C. Isso, infelizmente, ainda acontece na maior parte das escolas no Brasil todo, né? Então, isso é uma outra dificuldade. Tem fatores como a língua. Então, aprender em português não é o mesmo que aprender em espanhol, não é o mesmo que aprender no francês. Tem dificuldades específicas de cada língua, irregularidades, a quantidade de fonemas a serem aprendidos. Tudo isso é importante de ser trabalhado. Tem crianças com necessidades específicas e dificuldades, por exemplo, perceptuais, percepção auditiva, percepção visual. Tem crianças com transtornos de aprendizagem. Isso também precisa ser considerado. Tem fatores como os fatores afetivos e motivacionais. Crianças que muitas vezes vão ter dificuldades de engajar na aprendizagem porque alguém usa a leitura como uma atividade de castigo. Você não vai ter hoje atividade de educação física que você ama muito. Como você foi bagunceiro, você vai ficar na sala lendo um gibi, lendo um livro, lendo qualquer coisa. Se está de castigo, vai ler um livro. Então, se você torna aquilo algo ruim, e mesmo como professor, se você, professor, vai fazer uma leitura de leite no começo da aula, e aí você fala, ai, de novo eu vou ler. Ah, tem que repetir de novo. Criança gosta da repetição, a repetição ajuda na aprendizagem, na memorização. Então, a gente tem que a gente tem que reconhecer que nós somos modelos de leitores para esses alunos. Nós precisamos gostar de ler para que nós possamos ensinar a ler, né? Fatores cognitivos são as habilidades metalinguísticas, a consciência fonológica, a memória e etc. Todas essas coisas que nós sabemos hoje que são fundamentais e que são importantes também porque aprender a ler e escrever não é natural, não é uma questão de descoberta. As crianças não vão desenvolver a escrita da mesma forma que elas desenvolvem a fala. Fala, a gente desenvolve naturalmente porque a gente tem já muito pré-programado, digamos assim, no nosso desenvolvimento neurobiológico, uma facilidade para aquisição da fala em contextos sociais. É o que alguns pesquisadores chamam de gatilho social da fala. Se a gente convive com falantes, nós aprendemos a falar em condições típicas, né? Mas para aprender a ler e escrever, nós precisamos sim ser ensinados. Justamente porque a gente vai integrar essas áreas que são de linguagem com a área visual. E aí, a linguagem escrita é um meio de acessar a linguagem oral por meio da visão. E aí a gente tem essa alteração numa regiãozinha aqui do cérebro chamada região occipitotemporal ventral, que fica mais ou menos atrás da orelha esquerda. Vários estudos têm mostrado essa área. Esse estudo brilhante do professor DN, por exemplo, que envolveu brasileiros e portugueses, mostra justamente que essa é a área ativada quando as palavras, quando letras são processadas e não sentenças, por exemplo, escritas. As sentenças escritas envolvem áreas de compreensão e outras áreas, mas as palavras escritas são processadas especificamente nessa área nos alfabetizados e nos analfabetos, aqueles que ainda não aprenderam a ler e escrever. Essa área responde pelo reconhecimento de faces e de objetos, mas não pelo reconhecimento de letras. Isso indica que aprender a ler e escrever promove mudanças não só cognitivas e linguísticas, mas também no nosso cérebro, na estrutura cerebral, né? E por isso nós consideramos que todas essas evidências devem ser integradas para que nós possamos ter uma melhoria geral da alfabetização nas políticas públicas e em cada escola desse país. A criação do EDUB foi justamente para que a gente pudesse conectar essas evidências com a sala de aula, fazendo a ponte com outros atores que são importantes, formuladores de políticas, ONGs, governos de modo geral, pais, mães, todos aqueles que estão envolvidos nessa difícil e importante função que é alfabetizar. Nós temos feito atuações por meio de parcerias, como eu disse para vocês, com esses estados, com municípios, com as ONGs, com o BID, com a Unesco, com outras agências de fomento, universidades, e nós desenvolvemos vários recursos, como pesquisas que vão fundamentar as nossas práticas, os nossos currículos, os nossos programas. Nós fazemos as formações,
ajudamos na consultoria e fazemos avaliação educacional também, para promover, na verdade, a sustentabilidade dessas políticas, sempre visando não só a publicação, como também essas redes de colaboração. E hoje nós estamos em vários estados ajudando por meio de parceiros, como, por exemplo, o Instituto Raiar, o Instituto João e Maria Becoiser, que são parceiros que ajudam a viabilizar a implementação desses programas, que muitas das vezes são gratuitos. Então, aqui eu sei do adiantado da hora, mas vou pedir para que vocês tenham um pouquinho de paciência para eu mostrar um pouquinho desses programas e de como eles são diferentes, mas atingem justamente tudo isso que eu estou mostrando para vocês. Então, como cada programa tem as suas características, a partir de uma mesma base de evidência científica. O meu ponto nessa formação com vocês é mostrar que não existe uma única solução, mas o caminho é o caminho das evidências. Quando a gente pega o caminho das evidências, a gente adapta para as diferentes soluções possíveis. Então, aqui, por exemplo, só uns resultados para que vocês possam ter ideia. Esses são resultados do Pacto pela Alfabetização, que tem feito parcerias com municípios específicos e adotado os programas Vamos Todos Aprender a Ler, Fortalecimento da Alfabetização e Bases. E eles têm tido bons resultados, por exemplo, em Uberlândia, com 74% dos alunos alfabetizados no final do ano, né, do segundo ano, o que é bem maior do que a meta que a gente tem observado a nível nacional. Lembrando que esses resultados são do ano passado, então eu estou ansioso para ouvir os resultados desse ano. A Janaína depois pode me contar aí. Estou curiosíssimo para saber. Mas nós temos isso também em Santa Maria, temos resultados muito parecidos, acima de 75%, o que é bastante satisfatório, mas como eu disse inicialmente para vocês, não é o nosso desejo, nós desejamos, na verdade, que elas atinjam 100% de alfabetização. De modo geral, normalmente os dados mostram que é possível chegar a 95%, sendo que esses 5% de pessoas que vão precisar de um apoio mais específico, como, por exemplo, uma intervenção, ou tem algum tipo de transtorno de aprendizagem e, portanto, precisam de um apoio mais direto. Mas mesmo assim, a gente ainda tem um grande caminho aqui para não apenas ajudar esses municípios, como ajudar, na verdade, o país como um todo, né? Canoas também é um município que foi bastante afetado agora pelas enchentes. Logo mais a gente vai ter também algumas formações com eles, que vou divulgar para vocês, então fiquem acompanhando isso. E aí, alguns dos nossos programas. Normalmente eu falo mais sobre o Vamos Todos Aprender a Ler e o fortalecimento, mas o Novos Amigos foi o primeiro programa que a gente desenvolveu. Ele tem tanto materiais impressos como uma plataforma gamificada, tem formação de professores, tem recursos de avaliação e o suporte na implementação. A proposta do Novos Amigos é a de trazer uma alfabetização baseada em evidências que seja ao mesmo tempo multissensorial, lúdica e que garanta a base das habilidades fundacionais de alfabetização. Então, ele foi estruturado pensando tanto na BNCC quanto na Política Nacional de Alfabetização, que era vigente na época ainda, e pensando naquela proposta que eu disse para vocês de suplementar e não suplantar. A ideia é muito simples, porém divertida e efetiva. As professoras trabalham com listas de nomes dos alunos, como a gente conhece, a gente sabe. Então, o que eu desenvolvi aqui, junto com a Catherine Snow, da Universidade de Harvard, foi uma proposta na qual nós temos os 30 alunos de uma professora que se chama Lina, e essa professora serve como uma espécie de recurso mnemônico para que a professora real, ao ler as histórias dela, consiga, na verdade, trazer as informações essenciais para a alfabetização de um modo lúdico e de um modo claro, com palavras adequadas. Então, ela vai trabalhar a lista de nomes, mas ela vai trabalhar numa ordem específica e a partir não só dos seus próprios alunos, que muitas vezes vão ter 4 ou 5 Valentinas, mas não vão ter ninguém que com a letra Q, por exemplo, ou com a letra B, começando com a letra Q ou com a letra B. E aqui eles vão ter exatamente esses alunos que começam com cada letra necessária para a gente trabalhar a relação grafema-fonema exata. E aí não é mais a questão de trazer, por exemplo, listas por campo semântico, mas sim por complexidades fonológicas. Nós passamos aqui por 4 fases da Linéia, né?
Linnea Erie é uma teórica que tem trazido uma contribuição bastante importante para a alfabetização. A teoria dela é mais eficiente para explicar como as crianças aprendem a ler e escrever do que a teoria da Emília Ferreiro. A gente vai ter um curso específico só sobre a teoria da Linnea, para que vocês possam entender como avaliar, como a gente interpreta, como que a gente faz intervenções. Mas basicamente a ideia é que as crianças progridem por meio de fases, conforme elas vão aprendendo as relações entre letras e sons. E cada um dos 4 livros ajuda as crianças, de fato, a progredirem de uma fase para outra, de modo que no 4º elas estão no que a gente chama de alfabética consolidada, podendo ler com precisão e autonomia. Aqui vocês estão vendo a professora Lina e os seus 30 alunos. Cada aluno aqui tem, na verdade, características específicas e de personalidade que são bastante importantes, além das características físicas. A gente tem aqui Ame, por exemplo, que é uma menina quilombola. O Hugo é um menino que é surdo e ele ajuda as crianças a refletirem sobre outras formas de comunicação e não trazendo uma questão de surdez como uma deficiência, mas trazendo, na verdade, como um diferencial, no qual ele positivamente ajuda os seus amigos, que são o Chico, o Guilherme e a Aninha, a aprenderem histórias em Libras. Então, a gente traz isso como um tema bastante tranquilo e ao mesmo tempo, ensinando para eles como o H é importante para que esses dígrafos sejam introduzidos. A gente tem as nasalizações, tem o Piara, que é um menino indígena, e aí tem vídeos também sobre cada uma dessas histórias, que são vídeos animações, então depois eu posso mandar para vocês também conhecerem, mas como se fosse um desenho animado, ajudando a fazer as conexões entre letras, sons e significados. As atividades são bastante estruturadas e elas garantem justamente as habilidades fundacionais, incluindo gestos fonoarticulatórios. E na plataforma gamificada, nós temos atividades que ajudam a expandir as atividades dos cadernos e a inclusão dos vídeos, que são as animações. No programa Vamos Todos Aprender a Ler, nós temos uma parceria com o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Então, esse programa ele é internacional, ele já está na Colômbia, ele foi criado inicialmente na Colômbia, tem no Panamá, está chegando, não sei como está a situação agora, mas na Venezuela também, na Argentina. Então, é um programa que está se espalhando pela América Latina e é um programa gratuito, que tem tido boa aceitação por quem usa. E a proposta é muito parecida com a dos Novos Amigos em alguns pontos, mas aqui, ao invés de personagens que são animais, personagens que são crianças, aqui a gente tem personagens que são animais. Esses animais ajudam a introduzir as relações entre grafemas e fonemas, e eles são utilizados principalmente nos livros do primeiro da pré-escola e do primeiro ano. Nos livros de segundo e terceiro ano, nós trabalhamos com outros gêneros textuais e não só os personagens. Então, esse livro é bastante interessante, bem colorido. As crianças gostam muito, se identificam com os personagens, e a gente tem tido uma boa aceitação desse material, que não é muito poluído. Vocês estão vendo que ele tem bastante espaços em branco, até por uma questão de desenho universal de aprendizagem. E tem materiais de leitura complementar. E vocês conseguem acesso a esse material, a gente consegue enviar para vocês também, se vocês solicitarem via e-mail, tá? E no site do BID também dá para fazer o download. As sequências didáticas, elas são bastante estruturadas. Lembra que eu falei da importância do ensino explícito? Aqui vocês conseguem ver justamente o que é explícito. Nós explicitamente falamos com as crianças sobre o que elas vão aprender. Nós trazemos a aprendizagem para elas de modo muito claro. Praticamos as questões de relação letra-som, questões de compreensão, vocabulário, e fazemos com que a aprendizagem seja explícita, estruturada e sequencial. Começamos sempre aqui não com a ordem alfabética, mas sim com a ordem fônica, que é a ordem que facilita a aprendizagem das relações entre letras e sons. Tem atividades com dinâmicas diferentes, atividades em grupo, em dupla, individual, atividades com professor, atividades para casa e orientações específicas para cada uma delas. Algumas fotos aqui cedidas pelas famílias para o Instituto Raiar e o Pacto pela Alfabetização, que também cederam para que nós pudéssemos utilizar. Então, vocês estão vendo algumas das crianças trabalhando com esses materiais.
e expandindo, que eu acho que é a melhor das coisas. Porque lembra que eu falei para vocês, não é só o material, mas é a forma como a gente vai expandir a partir dessa base. Então aqui vocês veem as crianças criando com materiais de reciclagem suas próprias Ana Luz, que são a personagem, é a personagem principal, a Ana Lu. Ah, eu nem vou falar que é Ana Lu Navas, não sei se a professora Ana está por aqui, mas a professora Ana Navas tem ajudado muito desde a concepção desse programa, e essa personagem carrega esse nome, né, que é Ana Lu, a Arara Amável. Bom, e aqui a gente tem outras crianças com jogos que são usados também pelo programa de fortalecimento, que é um programa derivado do Vamos Todos Aprender a Ler e que serve basicamente como um recurso para trabalhar com crianças mais velhas que não tenham ainda aprendido a ler e escrever. E essas crianças normalmente estão a partir do segundo ano do ensino fundamental. A gente integra jogos com atividades nos cadernos e também com atividades que são fichas didáticas que as professoras podem usar com a sala como um todo. Existem várias atividades interessantes aqui nesse programa, e normalmente o que a gente faz é uma formação específica que logo mais também vocês podem ficar atentas. Algumas pessoas fizeram a formação presencial, mas a gente vai fazer a formação e certificação online desse curso aqui, que trabalha com o fortalecimento, que é um programa que ajuda bastante nessa recomposição da alfabetização. Tem algumas crianças aqui utilizando, né? Esse aqui de um projeto que a gente fez em Macapá. Nós temos desenvolvido formações, eu trouxe essa de exemplo, porque é uma formação gratuita em parceria com o BID, e vocês vão ver que é uma atualização completa em alfabetização baseada em evidências, e que nós fazemos todos os anos. Isso foi feito esse ano em fevereiro. Ela é online e as professoras têm acesso a 8 módulos que passam por conhecimento, planejamento, ensino e avaliação. E logo mais a gente vai lançar 2 módulos adicionais que trabalham com consolidação da alfabetização e trabalha com o fortalecimento da alfabetização também, tá? E nós fazemos outras formações que, como por exemplo essa de hoje, e já fiz uma outra de alfabetização baseada em evidências no começo do ano, mas que logo mais terá uma continuação também com um viés mais prático. A ideia também é essa. O programa Bases ele foi desenvolvido em parceria com o Pacto, e ele também é um programa gratuito, no qual nós integramos linguagem, matemática e ciências, e a ideia aqui são trabalhar esses personagens, que são essas melequinhas que vocês estão vendo, e que, na verdade, são o Bulu representa a matemática e é o azul, Pupa é a linguagem em vermelho, e o Jubá é a base amarela e representa as ciências. E a ideia é ter 2 nomes iorubá e um tupi, justamente para que a gente possa trabalhar com essas questões interdisciplinares também. Existe o material da educação infantil, que é bem integrado, tem o material do primeiro ano e tem o material do segundo ano, mas nem todos os volumes estão disponíveis, a gente ainda está em desenvolvimento de alguns deles. E como um recurso de exemplo de avaliação, para que vocês possam ter isso como uma ferramenta também, existe o sistema EDUB de indicadores de leitura e escrita, que é a avaliação que nós chamamos de Sei Ler. Ela é um sistema, na verdade, de avaliação que vai da educação infantil ao quinto ano do fundamental. Cada um tem um protocolo específico, mas, de modo geral, nós fazemos a avaliação ao longo dos anos. Fazemos sempre no final do bimestre. Então, temos uma avaliação de entrada e depois uma avaliação a cada término de bimestre. E essa é uma avaliação que é utilizada principalmente por redes privadas, nas quais conseguem adotar esse formato de intervenção e de avaliação e de monitoramento que permite justamente o ajuste nas práticas de ensino. Então, o mais importante dele é justamente demonstrar como que as crianças estão se desenvolvendo, bem numa leitura quase que similar ao que o SAEB faz ao final, né, do segundo ano, aqui a gente faz em tempo real, e aí nós avaliamos uma série de diferentes habilidades, tanto de forma coletiva quanto individual, e essas habilidades servem como um termômetro para que nós possamos oferecer tanto recomendações para as turmas avaliadas, como também para as escolas,
e avaliações e resultados individuais também são fornecidos. Nós temos uma plataforma na qual esses resultados são apresentados. Parte dessa correção ela já é por reconhecimento de inteligência artificial, e o que nós fazemos é mostrar de diferentes modos de visualização, até permitindo comparações que são importantes para as escolas. Eu, é claro, aqui não coloquei os dados reais coloquei dados reais, mas não mostrando as crianças, mas vocês podem ver que a gente consegue fazer a avaliação por descritor, dá para fazer por aluno, dá para fazer comparando, por exemplo, com desempenho geral. Então, algumas habilidades elas estão acima da média da escola, tá? A gente consegue fazer isso comparando as turmas com a própria escola, justamente porque o que eu falei para vocês é que as maiores desigualdades estão internas. Então, se vocês repararem, por exemplo, esse reconhecer rimas, que é o descritor número 5, ele está nessa turma com 11,8%, o que é 21 pontos abaixo do que as outras turmas têm na mesma escola. É uma diferença significativa, né? Enquanto que ler palavras com sílabas não canônicas está 12% a mais. Então a gente vai tentando entender como é que isso se comporta, e por meio dessas análises a gente faz também as intervenções de correção. Isso tudo em parceria com vários parceiros, como eu disse para vocês, já atingindo mais de 65 mil crianças esse ano, em 14 cidades e 5 estados. Sempre quando nós fazemos essas parcerias, e aí fica o convite para pessoas que eventualmente queiram aqui também fazer algum tipo de parceria, nós fazemos uma fase de planejamento no qual a gente entende as demandas, as necessidades, definimos os objetivos, e isso serve para que vocês usem nas suas escolas também. E aí sim, ao definir os objetivos, nós escolhemos quais são os recursos mais adequados. Um mesmo recurso pode cumprir diferentes funções, como vocês viram, Novos Amigos e Vital e Bases são muito parecidos na essência, eles atingem a alfabetização. Só que eles têm propostas curriculares muito diferentes, estratégias diferentes, né? Então, existem várias propostas. Eu não trouxe aqui para vocês, mas existe um outro programa do Edub que se chama Pra Já, que é um programa usado por crianças a partir do quinto ano do fundamental, ou seja, sexto ano do fundamental, que estão com dificuldades acentuadas de alfabetização, e por jovens e adultos, tá? É um programa que eu vou apresentar mais adiante, mas já fica um spoiler para vocês aqui. Bom, além disso, nós definimos os papéis e responsabilidades, e aí sim fazemos a implementação, sempre com a formação dos gestores, dos diretores, dos coordenadores, dos pais. Às vezes a gente faz a intervenção com os pais também, com as famílias. Fazemos um plano específico para cada uma das escolas ou municípios, e aí sim tem as formações complementares e o apoio do Edub em cada uma dessas etapas, incluindo as avaliações como o Sei Ler, que servem como indicadores de progresso, e assim a gente consegue saber se as práticas devem continuar ou se elas devem ser substituídas e aperfeiçoadas. Para concluir, peço novamente desculpas pelo atraso, espero que tenha muitas perguntas por aí, mas a ideia é justamente de mostrar para vocês que nós podemos e devemos alfabetizar todas as crianças. Temos recursos para isso, temos evidências para isso. Não dá mais para dizer, vamos fazer em 2030, vamos fazer em 2050, vamos fazer daqui 10 anos, sei lá. Dá para fazer hoje. E são coisas muito fáceis. Fáceis não no sentido de menosprezar essas práticas, porque dá muito trabalho, educar dá trabalho. Vocês estão aqui à noite, no domingo, pensando em educação, se capacitando para melhorar suas práticas. Então, isso é uma prova de que dá trabalho. Só que se a gente faz isso com um cuidado e com base em evidências, a gente consegue separar o joio do trigo, escolher as melhores práticas, e assim a gente consegue melhorar a qualidade da alfabetização e da educação como um todo. Quando eu falo em escolher evidências, pode parecer que eu estou falando quase que numa prateleira de um mercado que você vai lá e escolhe qual é a marca que você gosta mais. Não é isso. Eu estou falando para vocês de olhar para as evidências como um todo e pegar justamente aquelas que são mais vigorosas com base na comparação que é científica também. Existem vários estudos, eu mostrei para vocês alguns relatórios que vão apontar quais são as evidências mais fortes e as evidências mais frágeis. E a gente deve optar pelas evidências mais fortes, o que não significa omitir evidências em contrário,
mas sim definir se elas têm critério suficiente, se elas têm qualidade suficiente para permanecer ou não. Muita gente acha que os métodos não importam, mas eles importam e muito. Embora não exista um único método, eu mostrei para vocês uma gama de diferentes métodos, cada um deles vai ter um impacto diferente, mas espera-se que todos eles alfabetizem, justamente porque são calcados em evidências vigorosas. O que nós vamos fazer é usar os métodos para a maioria das crianças e ajustar. Os bons métodos já consideram isso, os nossos métodos aqui todos consideram isso, ajustes que são necessários para as crianças que têm algum tipo de dificuldade específica, né? Nós fazemos essas diferenciações em sala de aula e oferecemos esses recursos. Lembre-se também que, embora alguns falem, tem boas práticas em todos os lugares, vamos observar as boas práticas em todos os lugares. A gente tem que tomar cuidado para não escolher evidências anedóticas. Não posso simplesmente escolher a evidência porque a professora Maria da minha turma, lá da minha escola, é a que alfabetiza melhor. Lembra que eu falei lá no começo? Tem uma série de fatores que explica porque uma pode ser melhor do que a outra em termos de resultado. A gente precisa aqui olhar para aquilo que funciona em larga escala, em estudos que são replicáveis e que ignoram essa personalização. Percebam que o tempo todo eu estou tirando da personalização e colocando, na verdade, nas práticas científicas. A gente precisa de uma coerência pedagógica sistêmica. E isso também é um problema muito grande quando as pessoas querem simplesmente juntar um monte de práticas. Eu gosto de todas, eu gosto dessa, eu gosto daquela, eu gosto daquela. Então eu vou jogar todo mundo junto e vou colocar tudo junto. Isso não dá uma consistência, isso não é coerente. Isso pode, na verdade, atrapalhar. Eu tenho um material que está em desalinho com outro material, isso vai dificultar a aprendizagem, não vai facilitar. Devemos considerar isso sim. Bom, mudar as práticas não é fácil, mas a gente pode começar com pequenos passos, desde que, se eles forem firmes, nós vamos ter, sim, resultados. As mudanças não são imediatas, elas dependem de uma mudança cultural também. Então, está mudando a sua escola, está mudando a sua rede, insista, faça com pequenas mudanças, pequenos hábitos, mas torne eles recorrentes, e isso vai realmente ter impacto no longo prazo. A continuidade, portanto, é fundamental. E aí é importante pensar por exemplo, oferecer reformas, mas não reformas tão disruptivas. Jogar tudo fora e mudar tudo não é uma boa ideia. Vamos fazendo mudanças em algumas práticas, em alguns materiais, e assim a gente vai criando uma transição mais eficiente. E falando de transição, não podemos esquecer da educação infantil. Educação infantil precisa e deve ser uma ponte para o primeiro ano. Não dá para dizer que a educação infantil está fora do sistema de educação básica. Está dentro, está na legislação. Educação infantil não é um momento qualquer, é um momento super importante. E as crianças não brotam lá no primeiro ano na alfabetização. Elas têm um percurso de vida, uma trajetória. E a educação infantil de qualidade faz toda a diferença. Portanto, queria encerrar esse dia de formação e esse Dia Mundial da Alfabetização, reforçando com vocês que a alfabetização na idade esperada deve ser um compromisso de todos nós. Eu espero que vocês tenham aproveitado essa formação de hoje e que vocês possam levar essa mensagem mais adiante. É fundamental que a gente replique, que a gente mostre como essa alfabetização pode ser melhorada a nível de país e a nível de cada escola, com base na adoção de evidências vigorosas. Muitíssimo obrigado. Estou à disposição para as perguntas e vou passar um link para vocês, para que vocês tenham acesso também à lista de chamada, de frequência, aliás. Por favor, não saiam sem preencher para que vocês tenham depois o certificado. Alguém quer ligar o microfone para fazer pergunta? Gira só um instantinho. Tem uma pergunta aqui no chat, Renan. Oi, professora Ana. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite. Tem uma pergunta aqui no escrita aqui no chat. Deixa eu ver aqui. Eu estou vendo. Sobre o termo de literacia, a diferença entre o termo literacia e alfabetização. Tá.
Eu vou começar por essa, mas estou vendo que tem outras também aqui. Bom, literacia e alfabetização. A principal diferença é que alfabetizar significa ensinar a ler e escrever em um sistema alfabético de ensino. No caso, o português, o espanhol, o inglês, todos eles passam por um processo no qual a gente ensina explicitamente essas relações entre letras e sons. E esse é o processo no qual a gente vai mostrar o funcionamento do sistema alfabético e, portanto, se chama de alfabetização. Literacia é, na verdade, o conjunto das habilidades de leitura e de escrita e seu uso social. Então, quando a gente fala de literacia, a gente está falando da capacidade, ou melhor, das habilidades de ler e escrever, independentemente do idioma no qual nós estejamos nos referindo. Então, por exemplo, uma pessoa que aprende a ler e escrever no japonês, ela vai aprender literacia, ela vai desenvolver a literacia, a leitura e escrita, mas ela não vai ser alfabetizada porque ela vai aprender num outro sistema, que aí tem outros sistemas no japonês, e aí ela não vai ter essa habilidade essa alfabetização propriamente dita. Ela pode ser alfabetizada se ela aprender depois o português, por exemplo. Então, essa é uma separação mais técnica. Muitas das vezes a gente vê isso de uma maneira bastante confusa, muitas pessoas misturam os conceitos, e até mesmo no Brasil existe o conceito de letramento, que é um conceito que inicialmente era o próprio conceito de literacia, mas que aqui no Brasil ficou apartado da alfabetização. Então, parece que você faz alfabetização e letramento, mas na verdade as duas coisas estão juntas, não dá para fazer separadas, tá? Ah, vamos lá. A Edivânia falou que era péssima professora antes de conhecer as evidências e que mudou. Que ótimo, Edivânia. Acho fantástico quando isso acontece, porque de fato a gente está em constante processo de formação e conhecer as novas evidências de fato promove esse desenvolvimento. Que bom que você mudou. Eu acho maravilhoso isso. Ahn, como eu consigo o material do Bases? Você pode escrever para a gente, Edivânia, no Edub, dá para escrever em contato arroba institutoedub.com.br e a gente manda para você. Ah, próxima. No seu livro você utiliza o termo literário. Ah, era essa, né, professora? Essa já foi. Já foi. Professor, por que o método fônico é tão excluído? Ele é excelente, diz a Eva. Ele é justamente excluído, na minha opinião, Eva, por essa má compreensão que as pessoas fazem e pelo entendimento de que é um método único. Então, muita gente fala, o método fônico é muito engessado, o método fônico é só você ficar repetindo o fonema isolado. Então, se faz várias críticas ao método fônico e se cria uma identidade como se fosse uma única coisa. Mas, na verdade, como eu mostrei para vocês, na verdade, a abordagem fônica tem essa prerrogativa do ensino das relações entre grafemas e fonemas e pode ser feito de diferentes maneiras. Mas existe uma série de preconceitos com relação a isso, e o que dificulta de fato que a gente adote o método fônico de modo, ou a abordagem fônica de modo mais explícito no país como um todo. Anedege, nossa, nome difícil. Está perguntando qual é o meu posicionamento referente à política pública de ensino, Compromisso Nacional Criança Alfabetizada. Eu apoio todas as iniciativas que tenham a ver com a alfabetização. Acho que é extremamente importante e salutar. Eu não apoio a ideia de você romper com políticas vigentes. Eu acho que poderiam ter feito uma transição mais suave entre a PNA, que é a Política Nacional de Alfabetização, que estava vigente por 4 anos, e a política atual. Tanto que quando ela foi feita, esse compromisso nacional, a PNA não foi extinta, ela foi simplesmente incorporada e substituída. Então, eu acho que uma transição mais suave seria importante. E até agora eu não vi resultados concretos. Não tenho gostado muito das ideias de mudanças de avaliações, mas continuo apoiando todas as iniciativas pró-alfabetização. A Bruna pergunta: existe algo do Instituto que leva em consideração a alfabetização bilíngue? Bem interessante a sua pergunta, Bruna. Os materiais do Vamos Todos Aprender a Ler foram feitos originalmente em espanhol, então existem algumas ideias ainda em desenvolvimento. A professora Ana está por aí também. A gente sabe que tem algumas ideias para o desenvolvimento de materiais também bilíngues, mas por enquanto não. Por enquanto eles são só para língua portuguesa ou para língua espanhola. Então aí se você pegar os dois materiais, até você conseguiria trabalhar com crianças falantes das duas línguas, tá?
mas ainda não temos um material específico. Ana Clara, boa noite. Atividades como a leitura em voz alta podem ser positivas para o engajamento do método fônico em sala de aula? Atividades como leitura em voz alta. Sim, as atividades, a leitura em voz alta pode ajudar, sim, você a trabalhar com as crianças até para engajar mais, para que elas possam, por exemplo, entender como é que a leitura está sendo realizada, como os outros alunos estão lendo. Só precisa tomar cuidado para você não expor as crianças de um modo que elas se sintam fragilizadas porque ainda não leem com uma fluência, né? Mas certamente essa prática, e a professora Ana, em outro momento, vai falar de fluência com vocês, ela vai certamente falar sobre como essa prática pode ajudar no desenvolvimento da fluência, tá? Podemos alfabetizar utilizando o método fônico e o silábio juntos, utilizando as sílabas com representações fônicas. Aline, boa pergunta essa. Eu fiz o meu pós-doutorado estudando a questão das famílias silábicas. E o que eu descobri é que, obviamente, o fônico, como a gente já esperava, de fato teve melhores resultados do que quando a gente trabalha com a sílaba inteira, por exemplo, no silabário. Mas a técnica que eu usei, ela ajuda a esclarecer como usar o silabário de um modo mais efetivo. Isso, inclusive, tem sido utilizado muito nos Estados Unidos. Essa pesquisa que eu fiz, e eu posso compartilhar com vocês, ela está publicada, tem sido utilizada justamente para programas bilíngues de inglês e espanhol. Então, o que que a gente faz? Ao apresentar a sílaba, você apresenta a sílaba usando a fônica. Eu apresento fazendo a pronúncia de cada som individual e a junção. Então, a, sa, sé, e assim você vai seguindo. Você não apresenta o sa, se, si, so, su, o ba, bebi, bobu. Então, você adota um recurso, né, do silabário, mas você adapta ele. Porque dessa maneira, você pratica com as crianças quase que pseudo-palavras, porque são sílabas, e você vai praticar sempre 5 vogais e as consoantes novas. Então, isso ajuda bastante. Ahn, li seus trabalhos. Ah, que ótimo, Bruna. Mais alguma pergunta, gente? Comentários? Eliana está dizendo: não vejo práticas baseadas em evidências no compromisso nacional criança alfabetizada. Prefiro opinião. Eu também. Mas o que acontece é que no criança alfabetizada eles passaram a orientar para a escolha de boas práticas de alfabetização, né? Ou práticas que sejam reconhecidas como boas. É aquele problema que eu acabei de mencionar para vocês. O que significa ser uma boa prática? Eu já vi desde exemplos bons, de fato, que são boas práticas, até questões que são completamente sem sentido, como, por exemplo, uma professora que dá abraços nos seus alunos e a questão do afeto ajuda na alfabetização. É muito uma relação, é uma relação assim que alguém deduziu que era importante, mas não é uma relação real. Então, o que eu acredito é que ao falar de prática, de boas práticas, se perde um pouco porque, de fato, se deixa o critério muito abrangente e aí a gente não sabe efetivamente o que é uma boa prática, tá? Mas se fosse bons exemplos, a gente poderia pegar, por exemplo, o que se faz em Sobral, em Teresina, em outros municípios que existem pelo país e que, de fato, adotam práticas baseadas em evidências. Para mim, essas seriam as melhores práticas. A Aline perguntou se eu vou enviar, acho que é o meu artigo. Posso enviar sim para vocês, junto com essa live, com esse webinário, tá? Conheço uma criança que tem 10 anos, essa é a Mari. Conheço uma criança que tem 10 anos, não está na escola, infelizmente, motivo familiar. Como eu poderia ajudá-la? Uma dica, por favor. Por onde devo começar, no caso, seria uma ajuda particular na minha residência. Mari, eu não sei exatamente os motivos pelos quais, é um pouco complicado te dar uma orientação tão geral assim, mas, independente da idade, a gente começa justamente pelo começo, ensinando as relações entre letras e sons de uma maneira apropriada. Se a criança tem 10 anos e ainda não consegue ler e escrever, você pode tentar adotar os materiais do Vamos Todos Aprender a Ler, por exemplo, e tentar introduzir com ela esses materiais para que ela possa ter uma sequência de aprendizagem bem estabelecida, tá? Aí mas tem, obviamente, todas essas questões familiares que daí eu não sei como te ajudar especificamente. A Aline diz, como sempre, as horas são recheadas de conhecimentos. Parabéns, queria muito seus materiais. Como faço para ter acesso? Também pelo e-mail, Aline, esse mesmo e-mail, contato@institutoedub, que eu coloquei para vocês.
fica disponível para que vocês solicitem os materiais. Tem um formulário, que daí a Emanuele manda para vocês o formulário e manda com as opções dos materiais que vocês podem ter acesso, tá bom? E obrigado pelos elogios. Hum, Gosto de alfabetizar por meio da fônica, inclusive por meio dessa abordagem é possível identificar determinados distúrbios de linguagem envolvendo a articulação do aparelho fonador. Existem, dá para fazer, na verdade, várias intervenções que permitem a gente entender bem como que está o desenvolvimento daquela criança e até mesmo fazer uma triagem para avaliações específicas. A professora Ana também vai fazer formações sobre essa questão mais para frente, tá? Fiquem atentas a essa questão. Natália, que bom te ver por aqui. Muito obrigado por esse momento, estou ansioso pelos próximos. Vamos ter. E o grupo de estudos está de pé, hein? Vamos fazer um grupo de estudos. Elisa, na educação infantil, pouco se realizam alguma intervenção precoce. Qual seria a sua sugestão? Elisa, a educação infantil tem muitas dificuldades. Eu até tenho um artigo com a professora Regina Maluf discutindo como ninguém discute muito a questão da importância da linguagem oral e de intervenções de linguagem oral. Mas intervenções precoces de linguagem escrita, as pessoas têm uma resistência grande. Eu acredito que se a gente fizesse práticas que vão mostrando a importância mesmo do desenvolvimento dessas habilidades precursoras na educação infantil e trazendo isso numa linguagem de ludicidade, com atividades mais apropriadas para essa faixa etária, talvez fosse mais fácil de ser assimilado. As crianças que utilizam, por exemplo, os nossos recursos no Vital, elas gostam bastante. As professoras têm feito bastante elogio. E mesmo no Novos Amigos e no Bases também a gente tem escutado, porque sempre tem um universo narrativo nas estratégias. O importante de vocês olharem no material é o universo narrativo, que faz com que as crianças queiram aprender, elas estejam engajadas naquilo. E as professoras vão assimilando isso de uma forma um pouco mais tranquila. Sempre com aquele cuidado. Se você trouxer como uma prática de suplementação, é melhor do que a de suplantação. Se você dizer para as professoras, o que você está fazendo é errado, não vai fechar canal de comunicação. Tem muito, não é só o cognitivo que importa. Os argumentos cognitivos, eles funcionam com vocês, que estão aqui disponíveis num domingo à noite. Agora, as pessoas que têm um afeto, uma questão afetiva, foi a prática que eu aprendi com a minha professora querida na faculdade, foi a prática que a minha diretora me ensinou. Elas não vão mudar só pelo convencimento cognitivo. A gente precisa trazer isso de um jeito que elas também se sintam acolhidas, tá bom? Mário, obrigado. Eva, eu vou anunciar o grupo de estudos logo mais também, tá? Provavelmente eu vou fazer uma lista agora para vocês das coisinhas, e aí vocês escolhem aquilo que for mais legal para vocês. O grupo de estudos, os cursos, os materiais, e aí vocês veem se vocês querem material, e é sempre importante ter essa abertura, tá bom? Gente, dado o adiantado da hora, eu vou encerrar, mas eu fico à disposição. Vocês têm acesso ao meu e-mail, a lista de chamada, a lista de presença. Espero que todos vocês tenham preenchido. A gente vai enviar para vocês os certificados e o acesso a esses dados que eu falei para vocês, os artigos, os materiais, tudo isso vai ficar à disposição de vocês, tá bom? Muito obrigado mesmo pela participação ativa de todas vocês. Quem não preencheu aqui foi a Divânia, o formulário está aqui de novo. E eu fico à disposição para futuras apresentações também. No nosso canal do YouTube vocês encontram também outras falas minhas e da professora Ana e de outros professores do Edub, no qual vocês podem ter um pouco mais de acesso a esses conhecimentos que a gente está compartilhando, tá bom? Então, é isso. Boa noite a todas. Boa semana. Tchau.